Falar sobre neuroplasticidade. Você quer saber o que é neuroplasticidade e como ela pode te ajudar? A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de se adaptar às mudanças. O nosso sistema nervoso, ele está preparado para se modificar conforme as nossas vivências, as necessidades, os estímulos e o ambiente em que estamos inseridos. E isso é a ciência que tem comprovado. Quando uma pessoa sofre um trauma ou uma lesão, uma pancada, alguma coisa desse tipo, a neuroplasticidade, ela vai permitir que o cérebro seja maleável, que ele se transforme, que ele modifique, ao ponto de compensar lesões e traumas sofridos pela pessoa. Então, o nosso cérebro ele tem a capacidade de se adaptar a mudanças por meio do nosso sistema nervoso. É por isso que eu estou dizendo aí para o Iaco, fala para Deus, Iaco, eu estou bem, eu estou maravilhoso. A Dani também tem que falar a mesma coisa e persistir nisso daí, nesse pensamento e sentir isso. Porque o nosso cérebro, ele é adaptável a mudanças. E simplificando aqui esse tema científico para fácil compreensão, isso quer dizer que o nosso cérebro, ele pode remodelar, ele pode ser remodelado através de nossos pensamentos, envolvendo as vivências, tudo que nós já vivemos, envolvendo as nossas emoções através do pensamento, os comportamentos e necessidades pessoais. Também com relação ao ambiente no qual você esteja vivendo, que você esteja inserido. Isso é comprovado pela ciência, que temos a capacidade de nos remodelar através dos nossos pensamentos. A Eline falou ainda há pouco da lei da atração. E isso aqui que a ciência tem comprovado é o poder do pensamento, é o poder da lei da atração, que é criar, que é uma lei de Deus, não é uma lei humana, é uma lei de Deus. Então a ciência, ela vem comprovando cada vez mais que somos criadores de nossa realidade. E isso é simplesmente fantástico. Como Kardec disse, se a ciência provar, fique com a ciência. Então, acreditava-se antigamente que a nossa personalidade, ela surgiu com as experiências que já tínhamos vivido. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você comeu, daria a origem ao que você mostrou que não é. Ou seja, você não é somente essas experiências vividas, é algo mais completo, é algo além disso. É claro que essas vivências fazem parte, mas você não é só isso. Então existem experiências que são internas, que são experiências que fazem a modificação dentro de você, que seria a neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade autodirigida? Significa que você pode pensar do jeito que você quiser, só que algo dentro de você, através desses pensamentos, são modificados automaticamente, você compreendendo isso ou não. Então é algo dentro de você, no seu corpo físico, no seu corpo pensante, na sua mente, no seu corpo emocional, nos seus sentimentos, na sua emoção, automaticamente isso é modificado. Você sabendo disso ou não, isso acontece. Agora, é claro, se você desejar conscientemente pensar no que você deseja, isso muda completamente o rumo da história. Quando você pensa adoidado, quando você pensa sem se dar conta do que você está pensando, vai deixando que os pensamentos vão tomando conta de você e você vai absorvendo aquele pensamento e vai criando medo, você está criando inconsciente. Então isso é uma coisa ruim, tá? Então, se a gente conseguir pensar naquilo que a gente quer conscientemente, aí isso muda completamente o rumo da história. Exemplo, você decide que vai ficar calmo diante de um problema. Então, esse seu desejo vai criar uma mudança em você
através do cérebro. Olha que fantástico! E isso é simplesmente provado pela ciência. Se você der um comando de voz, um comando de pensamento, e você focar nesse comando de pensamento e sentir que aquele pensamento ele é real, que ele vai funcionar, aquilo faz com que o seu cérebro transforme aquele seu desejo em realidade. Então nós vemos, por exemplo, que muitos cientistas por exemplo, o Albert Einstein, né? O Albert Einstein foi um grande gênio, um homem de intelectualidade magnânima. E foram feitos vários estudos com outros cientistas que tinham também a mesma capacidade intelectual dele. Mas ele fazia coisas que outros não conseguiram. E o porquê disso acontecer? Já que pesquisaram e perceberam que os cérebros desses gênios, dessas pessoas eram iguais. E porque o dele fazia coisas que os outros não faziam? Porque ele conseguiu criar coisas que os outros não criaram. Isso tem a ver com essa neuroplasticidade, com essa capacidade do cérebro de modificar, a capacidade de pensar, claro, e dirigir seu pensamento com muito foco para aquilo que ele desejava. Então, o Albert Einstein, ele fazia isso. Ele focava naquilo que ele queria, ele acreditava que aquilo dava certo e ele direcionava toda a sua energia do pensamento, as suas emoções para aquilo. E ele realmente conseguia fazer coisas incríveis. É a alma com a sua capacidade de movimento intelectual, gerando pensamentos mais fortes, mais fracos, pensamentos mais saudáveis, pensamentos doentes, que vão, de alguma forma, impactar nas ações da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa alma, que ela tem essa capacidade de nos envolver através dos nossos pensamentos e gerar uma frequência que vai fazer com que aconteça coisas que nós estamos ali pensando demais. E isso finalmente explica a questão do livro dos Espíritos, que está lá. Pode o homem, mediante esse esforço, domar suas tendências negativas? Gente, tá lá no livro dos Espíritos. E é claro que todos nós vamos responder: isso não é fácil não. Domar as nossas más tendências, olhe, sinceramente, eu acho isso muito difícil. A maioria de nós vai realmente responder dessa forma. Eu não tenho dúvida, realmente todo mundo acha muito difícil. Mas vamos lá, a resposta dos Espíritos, mediante essa pergunta, né? E isso é muito incrível, porque a pergunta é a seguinte: o homem, mediante seus esforços, ou seja, será que nós, mediante os nossos esforços, podemos domar as tendências negativas que temos? E a resposta dos Espíritos é sim, mediante um esforço muito insignificante. Olha que resposta incrível para essa pergunta, gente, pelo amor de Deus. Ele está dizendo que o esforço é insignificante, é muito insignificante, ou seja, mudar é fácil, porque ele se torna tão difícil e muitas vezes parece impossível ou realmente se torna impossível. Então os Espíritos nos diz que é porque falta-nos a vontade. Foi o próprio Espírito de Skoll que nos disse isso. É fácil. O que falta em vós é a vontade. Então vamos lá na íntegra para essa pergunta do Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo 12 da Perfeição Moral. Paixões, né? A pergunta é a 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos Espíritos é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre de vós fazem esforços. Gente, olha aí a situação. Então o problema não é mudar, o problema é a vontade de mudar. E por quê?
Mas isso não tem lógica, Thelma, isso não tem lógica alguma. Quem é que não quer mudar? Quem é que não quer ser feliz? É verdade, nós queremos mudar, mas não nos esforçamos para essa mudança. Mal começamos a mudar, já voltamos para os velhos hábitos, ou seja, permanecemos onde estávamos. E o Dr. Norman, ele fala que criamos, é um grande cientista, ele diz assim, que criamos através de hábitos inadequados, mapas mentais como se fossem adequados. Por exemplo, quem pensa demais que tudo dá errado. Ai meu Deus, eu penso que tudo dá errado, a minha vida dá errado, eu não faço nada certo, eu não consigo, nada para mim funciona, para minha vida é difícil, para minha vida... Então, ele diz que para quem pensa dessa forma, realmente vai dar tudo errado. Por exemplo, duas pessoas que estão na mesma cozinha e vão fazer um bolo com a mesma receita, as mesmas medidas, só que uma delas vibra ali no amor de fazer aquele bolo e diz, esse bolo está maravilhoso, mas ela não é uma doceira magnífica, mas estar ali acreditando no potencial daquilo que ela está fazendo, né? E a outra que é uma doceira talentosa, que tem habilidade na cozinha, mas na hora de fazer aquele bolo, ela está com uma vibração terrível, pessimista, ela está sem amor, ela está preocupada, seja lá o que for. Por mais experiência que ela tenha sobre a outra, não vai ficar igual. Então, uma comida feita com amor, ela sai muito mais saborosa e muito mais apetitosa. É justamente pelas forças que essas pessoas empenham em seu cérebro, que nós empenhamos no nosso cérebro, e naquilo que nós acreditamos, na vontade que temos, que empregamos ali naquele pensamento dele se tornar real. É a vontade, é a energia que você deposita ali, que aquilo vai funcionar. É uma vibração. Quando você pensa naquilo inúmeras vezes, mas sem aquele pensamento obsessivo, tá? A obsessão já gera um outro transtorno, que é desequilíbrio, que vai ser negativo. Quando você pensa naquilo, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu tenho certeza, eu acredito, eu tenho fé, eu não vacilo na minha fé e deixa seguir o rumo. A sua parte é acreditar, a outra parte já não lhe cabe, cabe a Deus, tá bom? Que aí funciona. O que diz em todos os evangelhos, gente, é que temos que mudar. Fala-se tanto da reforma íntima, a gente tem falado muito dessa bendita reforma íntima, mas a reforma íntima, tão mal compreendida, é realmente essa, de aprender a falar, ou melhor, reaprender a falar. Vou tomar uma águazinha aqui, né? É reaprender a falar. O nosso cérebro, ele pode sim transmutar em nós coisas que sequer temos a condição de entender, apenas com um comando de voz. E esse comando de voz ativo na fé, ele gera um sentimento, que gera uma emoção, que vai sair de dentro de você e vai para o mundo, essa vibração, para que aquilo venha com força maior para você. Então, você entendendo isso ou não, é assim que funciona. Temos que entender que depois de agir de forma diferente, o pensamento automaticamente ele move uma energia. Isso quer dizer que quando pensamos em uma pessoa, esse pensamento vai nos mover até essa pessoa, ou vai mover essa pessoa de encontro a nós. Olha que coisa fantástica! É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que fazer, colocar energia nesse pensamento, de forma consciente. Eu quero isso. Então deposita a sua fé. Essa energia é a sua fé, é você acreditar. Agora temos que entender que, dependendo da maneira que nós estamos pensando em uma pessoa, podemos estar ajudando ou perturbando essa vibração. Eu posso atrair para mim coisas ruins, que é uma perturbação,
ou coisas boas, que é a ajuda que você está recebendo através do que você fez de bom. E vai também perturbar e ajudar ou não a pessoa, vai depender, claro, do estado que aquela pessoa está para receber aquele pensamento seu. Porque quando você pensa em alguém, automaticamente essa energia, ela vai até a pessoa. Ela vai. E quando ela chega na pessoa, aquela pessoa pode sentir uma paz ou pode sentir uma coisa negativa. Tem uma história do Chico Xavier que ele fala que uma senhora falou com ele e disse: Chico, pare. Chico estava com muita pressa indo para a casa espírita, ele ia dar palestra e ele estava com muita pressa. E ele passou pela porta dessa senhora e ela estava lá na janelinha e ela disse: Chico, eu preciso muito falar com você, Chico. E Chico gritou para ela: agora não, depois eu falo com a senhora que agora eu já estou atrasada. E imediatamente, o Chico, ele começou... Gente, me perdoe aí, eu me embananei aqui um pouquinho, porque o Val Barros esteve até aqui e eu não entendi o que ele falou, e ele me deixou aqui um celular e eu não entendi. Deixa eu ver se ele volta aqui para eu falar, né? Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Emmanuel apareceu naquela hora para Chico e disse: Chico, não faça isso, volta lá e dá atenção para a senhora. Não tem problema chegar um pouquinho atrasado, não, você não vai se atrasar. Vai lá e faça o que tem feito. E Chico foi até lá e conversou com ela, e ela ficou muito feliz e grata por Chico ter parado e dado atenção para ela. E aí quando o Chico estava indo embora, que se despediu dela, ela fez: vai com Deus, Chico. E Emmanuel disse para Chico: olha, Chico, olha para trás. Quando ela falou vai com Deus, olha para trás, Chico. E quando o Chico olhou, vinha uma onda vibracional de amor que envolveu o Chico. Ele se arrepiou todo e sentiu um alívio, uma paz, um bem-estar. E o Emmanuel disse: tá vendo, Chico? Ela falou vai com Deus e você recebeu essa onda de amor. Já pensou se ela fala: ah, Chico miserável, vai com o diabo? O que era que você ia receber? E bem assim somos nós. É a força do pensamento que gera uma emoção, que gera uma vibração que é lançada. Então vamos lá. Imaginemos que todos nós juntos, agora, nesse exato momento, pudéssemos pensar positivo, né? Sabe o que aconteceria? A ecologia se transformaria, a psicosfera se transformaria, o nosso mundo se transformaria. Nós não podemos fazer isso de imediato na humanidade inteira. Isso é uma verdade, nós não podemos imediatamente fazer com todo mundo, não. Mas a mudança começa em mim. Então podemos fazer sim isso conosco, né? Podemos fazer isso conosco. Deixa eu verificar aqui, gente. Tem mensagem da Dilma e da Dani. A Dilma está mandando aqui beijinho para todos e gratidão ao universo por essa palestra. Dilma, foi isso que eu entendi nas suas mãozinhas da Ave Maria aí. A Dani está dizendo aqui, vamos lá ouvir a Dani, gente. Muito obrigado, tia Tânia. Vou vender, eu vou para casa. Beijo. Que coisa mais linda, gente. Esse é o Iago, filho da nossa amiga Dani, da minha cunhada Dani. Ele está internadinho, mas olha, gente, vamos fazer a vibração de amor. Iago já está em casa, Iago já está em casa. E é isso aí, meu amor. Você tem que agradecer a Deus pelo ser de luz que você é. Você é fantástico. Logo, logo você vai estar em casa sim, tá bom? Então, a mudança começa em mim. Então, eu posso fazer isso comigo. A mudança começa através dos grupos. Você pode fazer nos grupos, você pode fazer com a pessoa que você ali tem um relacionamento, e com certeza todos nós estaremos mudando o mundo. O pensamento, que é essa ferramenta indispensável, que precisamos educar todos os dias, o primeiro esforço deve ser nosso.
né? Porque é muito fácil a gente dizer, não depende de mim, não depende de mim. E depende de quem, meu anjo? Depende de nós. Tudo começa em nós. Por exemplo, você está em casal, o seu marido e você começaram uma briga ali, um conflito horroroso. Ele pode estar no estado de alteração mental, ou pelo álcool, ou pela droga, ou porque ele não está bem de saúde, ele está impaciente, intolerante, ou porque ele perdeu o emprego, ou porque ele está nervoso, ou porque ele está com abstinência que está em casa e ele não gosta de ficar em casa, mas foi obrigado a ficar em casa, e está acontecendo ali um conflito. Se você der energia a esse conflito, se você depositar energia nesse conflito, esse conflito vai se tornar uma guerra. Isso pode causar uma separação, isso pode causar uma agressão. Então começa em você sim a paz. Então você se cala diante daquilo, mas eu estou certa. Você vai estar certa sem precisar, naquele momento, provar que você está certa. Porque aquele que tenta provar, no meio da agressividade, que ela está certa, ele não é inteligente. Porque aquilo vai gerar no outro uma condição de revolta que vai agravar a situação. Então, calar-se, o poder do silêncio nessa hora é magnânimo, tá bom? Então, a gente tem que educar sim essa ferramenta indispensável que é o nosso pensamento. E esse esforço, com certeza, tem que começar em nós. Podemos depois nos conectar com as ondas de pensamentos melhores. Quando você consegue modificar o seu pensamento para melhor, então você entra numa frequência de uma onda mais positiva. E aí você pode entrar em contato com o seu anjo da guarda, né? Como diria Kardec, se faz mais atuante e nós não teríamos tantas dificuldades de nos tornarmos melhores, porque entramos numa frequência de luz. O seu anjo da guarda é aquele Deus que está dentro de você. E você vai ouvir, vai perceber inspirações, você vai ter inspirações. E essas inspirações é te ensinando, é te dizendo assim, olha, pare agora, não leve adiante essa conversa, não leva, gente. Então a força do pensamento, e esse é o tema de hoje, vamos continuar ali com o Livro dos Espíritos, a questão 919, que é perguntado o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Todos nós temos essa curiosidade, né? Qual é o meio que é mais eficaz para eu melhorar a minha vida? E para que eu não caia nas tentações do mal, para que eu não erre mais, para que eu não me dê mal, né? E o sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E sabe como é que a gente pode conhecer a nós mesmos? Nos observando. Observe, gente. Quando o pensamento vier, não abra a boca imediatamente junto com o pensamento. Sabe qual é o nosso problema? O pensamento vem da gente falar uma besteira ou de falar demais e a gente não cala a boca, a gente abre a boca como se fosse uma compota. Para quê? Para jorrar aquela água podre. A gente tem que fechar e primeiro verificar: essa água é boa ou essa água é ruim para eu soltar? Se eu for ruim, não é bom não. Então deixa eu pensar, será que eu devo falar agora ou será que eu devo calar? É a observar, é conhecer a você mesmo. Significa observar as suas atitudes, observar os seus pensamentos. Então, na pergunta 919, a letra A, porque tem 919 e 919A, tá bem? Compreendemos, então tá lá. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. E qual é o meio, gente, de chegar a isso? É aí que vem aqui, eu acho, na minha opinião, uma das mais lindas mensagens da purificação, que é uma mensagem de Santo Agostinho. Eu amo Santo Agostinho, eu sou amante da filosofia, eu amo filosofia. Então, Santo Agostinho é incrível, para mim é um gênio na filosofia, né? Sempre foi, sempre será, não é isso? Então, para mim, esse exemplo que Santo Agostinho nos dá, ele fala assim, Santo Agostinho, que começa mais ou menos assim o que ele falou:
tá? Fazei o que eu fazia quando vivia aí na terra. Ele falou isso em mensagens para responder essa pergunta do livro dos Espíritos, a pergunta 219. Então ele diz: faça você o que eu fazia quando eu vivia aí na terra. No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava uma revista o que havia feito naquele dia e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado, olha só, gente, ao cumprimento de algum dever. Será que eu deixei de fazer algo? Ou será que eu fiz algo que não era necessário ter feito? Será que eu falei algo que não devia ter falado? Será que eu poderia ter me calado? Será que eu podia, né? Mas sem culpa. É apenas se interrogar, se observar, para aprender a modificar, né? Então ele continua dizendo: se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Então ele se perguntava: será que alguém teve algum motivo para se queixar de mim? Então foi assim que ele disse: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque acreditai-me, Deus, olha só, gente, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Ele está dizendo: acredite em mim, que Deus vai te assistir. Se você começar a se policiar, se você começar a se interrogar, se você começar a se auto-observar, para que você possa conhecer, não tenha culpa não, Deus irá te assistir. E ele continua: formule, portanto, as vossas perguntas, formule as suas perguntas, né? Indague o que fizeste, né? E com que fito agiste em determinadas circunstâncias, né? Por que você agiu em determinadas circunstâncias de tal forma? Se fizeste alguma coisa que censurarieis nos outros, se praticastes uma ação que não ousareis confessar. Olha só, gente, isso é incrível. Se pergunte: será que você não censurou muito o outro? Não teve um senso crítico, um senso julgador, né? Será que você não falou alguma coisa que você não ousaria sequer se confessar, porque você tem vergonha que você praticou alguma coisa que não era bacana? Então ele continua, pergunta ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Olhe, então ele está aqui nos dizendo: será que se eu morresse hoje e tivesse que entrar no mundo dos espíritos, será que eu ia ficar com vergonha do olhar de alguém por aquilo que eu pratiquei hoje, né? Se a gente se examinasse, né? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus. Por que ele fala contra Deus? Porque Deus está dentro de nós. E o que você faz contra o outro é contra você, contra esse Deus que habita em você que você faz. Porque o que você faz contra o outro vai ter um retorno. É a lei da atração. É a lei da atração, gente. Né? Não existe vítimas. Existem pessoas que estão se achando vítimas, porque elas não compreendem que tudo que está vindo para a vida dela foi ela quem criou, consciente ou inconsciente, sabendo o que estava criando ou sem sequer se dar conta que ela estava criando algo que poderia ser uma coisa horrível para a vida dela, uma doença, uma separação, uma falta de emprego, uma falta de um lar para morar, falta de amigos, né? Falta de familiares. Porque muitas vezes a gente não tem essas coisas e a gente acha que é a injustiça do mundo, que nós somos coitadinhos. Nós criamos realidades. Nós pensamos e fazemos ações que vão retornar para nós e as respostas não são bacanas. Então ele continua: examinai o que pudesse ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. Por quê? Contra vós mesmos. Porque tudo que você faz é contra você e vai voltar para você. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Então, o Santo Agostinho,
Ele nos dá esse entendimento aí, né? Então a resposta que você vai ter, ela pode ser a tua paz ou a sua falta de paz. Mas não é para você também ficar ali pensando naquilo, se bloqueando com aquilo e não levar a vida adiante, tá bom? Então o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis. Olha, vou repetir, não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis, porque nós temos isso. O nosso amor próprio, né? O autoconhecimento não é para a gente se cegar, não, né? A gente vai atenuar tudo que a gente faz e a gente desculpa o que a gente faz. Mas o outro a gente não julga, a gente julga e não atenua o que o outro faz, né? Por exemplo, ele continua, o avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade, né? Ah, eu sou uma pessoa orgulhosa. Não, eu tenho dignidade, né? Ah, eu sou uma pessoa mesquinha. Não, eu sou econômico e previdente, né? É assim que a nossa consciência inconsciente faz com a gente, né? Então tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indeciso quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificareis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Ou seja, se você perguntar, faça uma pergunta e faça de conta que é a outra pessoa que está lhe respondendo. Você vai qualificar, qual é a nota que você vai dar? Se é 0 ou se é 10, né? Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Então, se você acha que é censurável no outro, para você também é. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que eu faria um amigo. Porque às vezes os amigos querem mentir pra gente. Diz, não, você é maravilhoso, você é maravilhosa, da boca para fora, porque quando tá sozinho, fala, você viu o que foi que fulano fez? Não é verdade? Mente pra gente. Mas o inimigo, ele não mente. Ele diz, você fez isso sim, você fez de caso pensado. Ah, você tá atraindo isso pra você. Você gosta ou não, mas é verdade, é por isso que sua vida é assim, né? E a gente não tem que ter raiva. Ali é o nosso espelho. Então aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral como negociante. Quando o negociante faz o balanço dos seus lucros, não é verdade? E também das suas perdas. E eu vos asseguro, disse Santo Agostinho, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Ou seja, verifique aí os balanços moral dos seus lucros, tá? Esse é que é proveitoso. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar da outra vida. Então formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Continua Santo Agostinho dizendo, não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Então, esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas, os cansaços, né? E as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo, o futuro é incerto. Aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes. O presente, gente, ele faz o futuro.
pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos toca os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Ou seja, foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos, disse lá Santo Agostinho. Ele está nos dizendo o seguinte: no final do dia, comece a analisar tudo o que fizemos durante o dia. Ele está usando uma série de palavras que tem por objetivo, gente, adquirir compreensão, avaliar o nosso comportamento, aplicar a racionalidade às nossas escolhas. Então, lá ele descreve: poucas pessoas lembram da mensagem. Essa mensagem ela tinha que ser meditada, avaliada, não é verdade? Introjetada, gente. A gente trabalha o que está ali com certeza. A gente passa a ter uma consciência maior do nosso próprio comportamento quando a gente começa a se observar. É no campo do pensamento que nós determinamos a vida que nós queremos. Então, ter uma vida mais positiva ou uma vida mais negativa está lá no campo do nosso pensamento. Nosso próprio comportamento é que vai gerar esse campo. Então, conhecemos pessoas que se queixam muito da vida, que têm se queixado que as coisas não dão certo, se queixa que os relacionamentos são desastrosos. Mas nós observamos que essas pessoas já acordam de manhã com pensamentos prevendo a sua desgraça, prevendo os desastres. Ai, meu Deus do céu, hoje eu acordei péssima. Meu Deus, a oração da pessoa é essa: hoje eu acordei péssima. Meu Deus, eu não consigo nem sequer pensar que eu vou ter que voltar para aquele trabalho horroroso. Meu Deus, aquelas pessoas chatas, olha, gente, isso é oração? Não é. Então, você está decretando a sua derrota, decretando a sua doença. Eu estou toda dolorida, meu Deus do céu, hoje o dia vai ser horrível, porque eu tenho isso, eu tenho diabetes, eu estou com a pressão alta. Você só fala isso. Você está decretando a angústia em seu coração. Então não consegue olhar a vida de uma forma positiva, não conseguir agir a seu favor, é uma coisa muito ruim. E obviamente os resultados são imediatos, né? Mas não podemos também entender, né? Vamos deixar isso muito claro. Não podemos também entender isso, que estou aqui agora conversando com você, que se você ficar pensando positivo o dia todo, agora você está livre de tudo. Porque tem gente que é assim: mas você disse que eu tinha que pensar positivo e tudo vai mudar na minha vida para sempre. Não é bem assim, não. Ela não vai ter doença nenhuma, ela vai acreditar isso, que não vai ter mais problema financeiro, não vai ter problema de relacionamento. Há uma tendência, gente, romântica, ilusória das pessoas acharem que o pensamento positivo vai resolver todos os problemas dela. Não, não vai. Pensamento positivo vai nos ajudar a resolver os nossos problemas, vai arredar da nossa vida aquilo que não é necessário, mas não vai fazer com que as coisas que são necessárias aconteçam, porque tem coisas que precisam acontecer para nossa regeneração, né? Até a medicina já disse que a fé, o positivismo, o modo como você encara as coisas que acontecem, elas são determinadas para o sucesso ou para o seu insucesso. Por exemplo, se você está fazendo um tratamento, se você pensa positivo, você vai ter sucesso. Se você pensa negativo com relação a esse tratamento, você não vai ter sucesso, é o seu insucesso. Se nós estivermos essas faixas vibracionais da maledicência, né? Se nós estivermos vibrando na maledicência, na inveja, no ciúme, eu não acredito, nas faixas dos rancores, nas faixas das mágoas, pensando continuamente, ou seja, sem parar nessas coisas ruins, você está simplesmente pensando em veneno. Faz mal para o nosso organismo, faz mal para o nosso corpo. A gente fica tomando veneno que está quase nos matando, porque ele está transformando o nosso corpo em uma bomba, porque o seu cérebro faz essa transformação.
O seu cérebro transforma a sua saúde, seu corpo físico em saúde ou em doença, dependendo daquilo que você está vibrando. Então o espírito, você que determina a jornada, se nós pudermos avaliar como pensamos, paramos alguns minutinhos da nossa vida, como Jesus coloca se recolher em alguns pequenos momentos da sua vida, para se autoavaliar. Perceba então qual é aquela enxurrada de pensamentos que a gente nem se dá conta e que aquele pensamento vai contaminando a nossa vida, né? Exemplo, uma pessoa que tenha câncer, uma pessoa que tenha um problema grave nos rins, uma pessoa que tenha uma enfermidade, ela muitas vezes não é culpada pelos pensamentos que ela está tendo, tá bom? Aquilo às vezes vamos lá, você não pode ficar se culpando apenas pelos pensamentos que tem, porque não é só o pensamento que pode ter gerado aquilo em você, não é isso que eu estou dizendo. Presta bastante atenção, porque também temos que ter cuidado, porque o indivíduo pode estar passando uma enfermidade grave e receber a culpa como que foi culpa dela, e não é verdade. Existem outras coisas profundas, reencarnatórias, outras coisas constitucionais, provacionais, experiências necessárias que vão acontecer na vida da pessoa. Então, ela pode estar passando por isso, por esse motivo. O pensamento, ele é regulador, mas ele não é a determinação definitiva dos fatos da nossa existência, né? Pensar positivamente, sim, mas também temos a resignação para aprendermos, que isso é que é importante, com os fatos da vida. O que você está fazendo hoje te leva aonde você quer chegar amanhã. Então, faça essa reflexão. O que eu estou pensando hoje? Será que eu estou com medo que alguma coisa no meu corpo esteja mal? Será que eu estou preparada para o que eu estou gerando amanhã? Porque eu estou vibrando negativo. Eu estou com medo de ter uma doença e eu estou preparada para que essa doença venha. Será que é isso? Então, pensa nisso. Porque se você não está preparada para receber isso, muda os pensamentos, tá bom? Você já parou para pensar se a sua vida está satisfatória? Já parou para pensar? Se o seu relacionamento está satisfatório? Nós estamos no estado de rotinas neurótico. Porque muitas vezes estamos em um relacionamento tóxico. Em um relacionamento estamos ali só por estar, nos enganando, dizendo que aquilo está bom sem estar, né? Porque você se habituou com aquilo. Mas qual é o benefício real, divino que você está tendo nesse relacionamento? Será que ele está sendo bacana mesmo? Será que esse seu trabalho, o que é que esse trabalho está te propondo? É só dinheiro ou ele está te trazendo paz interior e saúde? Porque o dinheiro não vai comprar a sua saúde se você perder com esse trabalho, né? O dinheiro não vai. Então, será que você está nesse estado de rotinas neurotizantes, que é tão intenso que não paramos nem para pensar na própria vida, para ver se é isso que eu quero mesmo ou não, né? Então, se você estiver pensando só, mas agora está valendo a pena, agora está valendo a pena, está valendo a pena mesmo, verifique, coloque a mão na sua consciência, está valendo a pena mesmo, não é isso? A gente está correndo tanto que nem pensa em avaliar as escolhas. Então, gente, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Eu não estou falando que você tem que pensar no futuro, mas aquilo que você está fazendo hoje, vai determinar a direção. É como se você estivesse construindo uma estrada que vai te levar a algum lugar. Tá entendendo? Então, preste atenção. O seu comportamento está te levando naquela direção que você quer? Não é isso que Santo Agostinho nos propôs, que a gente avaliasse, você levar a racionalidade, não é isso? A racionalização. Ele nos propõe a entender que como nós pensamos vai ser o nosso futuro, vai ser como nós vamos viver. O pensamento que vai determinar se nós teremos uma vida feliz ou não. Porque quando você pensa muito em uma coisa, você começa a sentir, e quando você sente, gera uma emoção. E é essa emoção que é a bendita atração que vai vir para você. A racionalidade nos leva a entender que as pedras, gente, no caminho serão ultrapassados com mais serenidade. Se você tiver mais racionalidade para entender isso. Se tivermos uma só encarnação,
E nós não temos só encarnação. Mas muita gente ainda acredita, né? Então, por isso que não vale a pena se esforçar. Porque, de qualquer maneira, você vai morrer e tudo vai acabar. Mas nós não temos uma só encarnação. Se fosse assim, você poderia pensar dessa forma, irracional. Mas não é. Então, nós temos que ter racionalidade, como disse Santo Agostinho. Mas como vamos continuar conosco mesmo? E a pessoa que mais está perto de nós é você. Então, você tem que verificar o que é melhor para você. Vale a pena mudar para ser feliz? Vale a pena mudar para se sentir confortável? Pensa nisso, reflete sobre isso. Isso é uma coisa incrível. A Eli falou do placebo lá na palestra anterior, que ela falou do comprimido, né, de farinha. Olha, na nossa casa espírita, o Lar Teresa de Lisieux, quando era na capital ainda, lá chegou uma pessoa com muito mal-estar, dores terríveis ela estava no corpo, ela estava com problemas emocionais, um relacionamento muito ruim, e ela estava transmutando, levando aquela energia negativa para o corpo físico. Então ela estava atraindo situações que provavam que ela realmente estava ruim. E ela chegou lá com muitas dores de cabeça terríveis, ânsia de vômito, e achando até que ela estava com o coração acelerado, que ela ia ter uma parada cardíaca. Ela estava tão desesperada por conta do relacionamento dela que estava ali se rompendo, que ela nem se deu conta do mal que ela estava gerando para ela. E ela começou de fato a sentir muito mal-estar. E aí eu falei para ela que eu ia dar um comprimido que ia acalmá-la. E aquele comprimido ia fazer milagre na vida dela, porque era um calmante, mas ele era mais, que ela ia começar a sentir coisas melhores, ela ia ter pensamentos melhores. E eu fui lá, peguei água, peguei um pedacinho de guardanapo, enrolei e trouxe na minha mão, pequenininho, parecendo uma bolinha de comprimido, aqueles comprimidos homeopáticos. E aí eu dei para ela. E quando eu dei para ela, eu pedi que ela fechasse os olhos e acreditasse que aquele comprimido que ela estava tomando, ela estava recebendo de Deus. Que aquele comprimido, além do poder que ele tinha, ele ia ter um poder maior porque vinha de Deus. E que ela acreditasse que ela em 5 minutos ela estaria bem. E ela tomou aquele comprimidinho que ela nem sabia que era feito com papel de guardanapo. Era um placebo. E ela sentiu gosto e tudo. Ela disse, nossa, como ele é doce, Thelma, que coisa boa, que é isso? Eu disse, é um remédio de Deus, é um remédio homeopático, né? É fitoterápico, não se preocupe, ele é maravilhoso. E ela disse, e continuou conversando comigo, desabafou, e depois, logo ela disse, eu estou me sentindo muito mais calma. Nossa, que remédio bom. Você pode me dar o nome dele? Eu disse, não, porque ele só pode tomar dessa forma. Então, eu não posso te dar o nome dele. Porque ali era um placebo, e aquilo funcionou. Então, é a autossugestão, né? E você também se autossugestiona. Você aí, agora nesse momento, você pode estar se autossugestionando. Por exemplo, eu tô ruim, meu Deus, essa doença, eu tô com medo dessa doença. Você está dando uma sugestão para o seu organismo que a sua doença é uma bomba e que ela vai agravar. Então você precisa começar a mudar essa sua frequência para que realmente aquilo saia, que aquilo se resolva, que aquilo se modifique. Então essa era a mensagem que eu ia deixar aqui para você. Estou deixando. Vocês que estão aí no YouTube, deixe o seu like, compartilhe, né? E estamos aqui todas as terças ao vivo, todas as quintas ao vivo, das 16 horas às 18 horas, levando para você esse momento de luz e de amor.